E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Nessa videoaula vamos fazer aí o caderno Aprender Sempre da primeira série do Ensino Médio 2021, hein? Caderno novo exclusivo, olha aí, página 56, sequência de atividades 1. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos relacionados ao significado de frações, pensamento algébrico, divisão e multiplicação. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas. Aulas 1 e 2, revisando números racionais. Objetivos das aulas: reconhecer as diferentes representações dos números racionais, identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica, reconhecer números irracionais em situações de medição, aproximar um número irracional de números inteiros e racionais. Então, nós temos aqui alguns exemplos de números racionais. Veja aqui, ó, temos a decimal finita. Por exemplo, o meio você pode escrever como sendo 0,5. Para isso, basta dividir o 1 por 2, tá? 7/5, mesma coisa, é só dividir 7 por 5, que vai dar 1,4, ou 1 inteiro e 4 décimos. Agora, a dízima periódica simples. A dízima periódica simples é o resultado de algumas divisões aí, ó, não exatas, não é? 1/3, por exemplo, se você dividir 1 por 3, você vai obter uma dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque possui a parte decimal infinita e o 3 está se repetindo periodicamente. Por isso dizemos que é uma dízima periódica. Nesse caso aqui, dízima periódica simples, pois depois da vírgula só aparece o número que se repete, que é o período. 2/9 é outro exemplo. 0,222, esses dois pontinhos, esses três pontinhos aqui, né, no caso, é o que representa aí que esse número na parte decimal não tem fim, é infinito. Dízima periódica composta, 25/99. Por exemplo, se você fizer essa divisão, nós teremos aqui, ó, na verdade, essa dízima é simples. Está errado isso aqui, hein? Está errado isso aqui, hein? Para ser dízima periódica composta, o número que está aqui, depois da vírgula, teria que ter um número diferente do período. Nesse caso aqui, ó, o período, que é o número que se repete, é o 25. Então, essa dízima é periódica simples e não composta. Exemplo de composta é essa daqui, ó. Essa daqui sim é composta, pois esse 8 aqui, ó, não faz parte do período. O período é 3, né, que é o número que se repete, e o 8 é o número que não faz parte do período, portanto, essa daqui sim, essa é composta. Então, esse exemplo aí que foi dado na apostila está errado. Isso daqui não é composta, essa daqui ela é simples, ok? Para ser composta, então, tem que ter um número diferente do período depois da vírgula. Continuando aqui, ó. Então, as dízimas periódicas podem ser simples ou compostas, dependendo dos números que aparecem após a vírgula na parte decimal. Seguem alguns exemplos de como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, conceito muito importante aí, ó, de fração, né? Nesse caso aqui, a fração geratriz de uma dízima periódica. Vejamos aqui, ó, como converter 0,333 para uma representação fracionária. Vamos ver. Primeiro passo. Chamamos x igual a 0,333, tá? Então, o primeiro passo vai pegar aqui, ó, atribuir uma letra para a sua dízima. Então, a nossa dízima agora vai ser o x. Segundo passo, você vai pegar e multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Atenção agora, ó. Lembra do que é o período? Então, o período é o número que se repete. Nesse caso aqui, o período dessa dízima periódica é o 3, tá? E o 3 possui apenas um algarismo. Portanto, por isso, né, a gente vai multiplicar por 10 para que a vírgula que está aqui, ela se desloque para trás de um período. Se fossem dois números no período, teria que deslocar a vírgula 2 casas, portanto, multiplicar por 100. Então, a quantidade de zeros aqui, ó, que aparece no número que você multiplica o x, vai depender da quantidade de casas decimais que você quer deslocar a vírgula. Nenhum segredo aí, né? Pois bem, depois que você multiplica o x por 10, né, ou seja, 10 vezes x, do outro lado você vai ter o quê? 10 vezes 0,333, portanto, a vírgula vai deslocar uma casa para trás, ficando aqui com um período na frente da vírgula. Essa é a chave da resolução, tá?
Você tem que deslocar a vírgula para trás de um período para você poder cancelar a parte da dízima. Depois, na subtração, que é o terceiro passo, que está aqui, ó. Terceiro passo, você vai fazer 10 vezes x menos 1x. Então, quanto que é 10x menos 1x? Vai dar 9x. E aqui, ó, atenção agora, hein? Você tem 3 inteiros, tá? E um monte de 3 aqui, ó, na parte decimal, que é a dízima, tá? Aqui embaixo está errado, porque o nosso x, lembra, o nosso x é quanto? É 0,3, não 3,333. Então, é um zero aqui, ó. Está errado isso aqui, tem que ser um zero, tá? E aí sim, ó, subtrair o 10 menos 1 dá 9. 3 menos 0 dá 3. E aqui, o que acontece depois da vírgula? Cancela isso aqui, cancela, porque na subtração, cada 3 de cima e de baixo vão cancelar um com o outro, dando zero na parte decimal, tá? Por isso que ficou só o 3 ali. E aí, aqui ficou fácil, né? O que você vai fazer? Resolver essa equação aí, ó. Então, essa equação aqui, que é simplesmente passar o 9 dividindo, né? O 9 está multiplicando o x, vai passar dividindo o 3. Então, você vai ter que o x é igual a 3 nonos, simplificando em cima e embaixo por 3, né? Dividindo por 3 em cima, dividindo por 3 embaixo, você obtém aí a fração na forma reduzida, né? Na forma aí irredutível, que é 1/3. Então, 1/3 é a fração que gerou essa dízima aqui, ó. Tranquilo, sem segredo, né? Então, vamos continuar. Agora, aqui na página 57, a continuação, mais um exemplo. Olha aí, ó. Como converter 0,252525 para uma representação fracionária? Então, de novo, ó, sempre os 3 passos aqui a gente vai repetir, exceto quando for uma dízima periódica composta, tá? Que eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Bom, então, nesse caso aqui, você vai pegar e executar o primeiro passo, que é o quê? Chamar de x. Chamou de x? Beleza. Depois, segundo passo, vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Dessa vez por 100. Por quê? Porque o nosso período é o 25, ou seja, tem 2 algarismos, tá? Então, o nosso período, nesse caso aqui, é o 25. E o 25, ele tem 2 algarismos, que é o 2 e o 5. Portanto, a vírgula vai se deslocar 2 casas. Nesse caso, para que isso ocorra, nós multiplicamos por 100. Sem segredo, né? Então, aqui, ó, no segundo passo, multiplicou por 100. 100 vezes x dá 100x. E 100 vezes 0,2525 vai dar 25 na frente, ó, 25 inteiros e a dízima depois da vírgula. E aí, executa aí o terceiro passo, que é a subtração. Subtrai 100x menos 1x. E aí tá aí a continha, ó, 100x menos 1x dá 99x. Depois, 25 inteiros menos 0 dá 25. E a parte da dízima cancela um com o outro, tá? Vai dar 0. Resolvendo essa equação aí, ó, o 99 está multiplicando, vai passar dividindo o 25. Você tem 25/99avos, que é a fração que gerou, né? Ou fração geratriz da dízima aí. Tranquilo isso aí? Fácil? Então, é isso que a gente vai ver no começo aqui, nesse bimestre, tá? Vamos ver aqui, ó, uma explicação aqui de número irracional. Lembra? A nossa habilidade aqui que a gente vai trabalhar é números irracionais, tá? A gente só está dando uma revisada aí nos números racionais, mas o nosso objetivo é reconhecer e fazer cálculos, né, utilizando números irracionais. O que são números irracionais? São números decimais infinitos não periódicos, o que significa que não possui uma repetição, né, uma repetição sistemática de números após a vírgula na parte decimal, e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Exemplo, raiz de 5, tá vendo aqui, ó, que tem os 3 pontinhos, porém não tem período, tá? É infinito, mas não tem período. Veja, a mesma coisa o π. O π é aproximadamente 3,14. Muita gente confunde. Não é igual a 3,14. É um valor aproximado porque o π tem infinitas casas decimais. E para efeitos de cálculo, nós utilizamos apenas o 3,14. Mas não é uma decimal finita, tá? É infinita e não periódica. Então não confundem. O π não é igual a 3,14. O π é aproximadamente igual. Aproximadamente igual. Pois bem, vamos fazer exercícios agora. Nesse momento você vai pausar o vídeo e tentar fazer esses exercícios. E quando você for na aula com o seu professor, você tira as suas dúvidas diretamente com ele, beleza? Lembrando que nessa fase vocês assistirão aula, se eu não me engano, uma vez por semana, né?
que a turma vai revezar para não ter aglomeração na sala de aula, pois ainda estamos em período de pandemia. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de 2021, muito tempo depois de 2021, saiba que a gente teve um período muito sombrio aí de pandemia. Bom, enfim, determine a representação fracionária de cada um dos números abaixo. Veja como é que está representado essa dízima periódica. Ó. Ao invés de colocar várias vezes o 15 e os 3 pontinhos, nós colocamos simplesmente uma vez o 15 e o tracinho em cima. E aí o cara da Cândida resolveu aparecer. Vamos dar um tempinho para ele ir embora. Esse cara é embaçado, vai logo. Atrapalhou o vídeo. Vamos lá então, como é que a gente transforma isso aqui em fração? Você já viu que você tem que fazer o que? Chama de x, então o que é o x? 0,15 e assim infinitamente, tá? Esse é o x. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar por 10. Então vai ficar como? 10 vezes x, que vai ser igual aliás, 10 não, né? Como aqui é um número com 2 algarismos, né? Então nós temos que multiplicar por 100. Por que por 100? Porque a vírgula que está aqui, ela tem que se deslocar para cá, atrás do 15, tá? Então vai ficar assim, 15,15, 15 e assim infinito, né? Infinitos 15, que é uma dízima periódica. Pois bem, agora o que a gente faz? Subtrai. Vamos subtrair. Então nós vamos subtrair agora, né, o terceiro passo. Então o primeiro passo chamou de x, o segundo passo multiplicou por 10, 100, 1000. Vai depender da quantidade de algarismos do período, tá? Aqui no caso só 2 algarismos, então por 100. Agora a gente vai fazer o terceiro passo, que é subtrair 100x, que é igual a 15,15, 15, menos x, que é o quê? 0,15, 15. Então, quanto que vai dar essa subtração aqui? 100 tira 1 vai ficar 99. Que é igual a 15 tira 0 vai ficar 15. E aqui não sobra nada, tá? Cancela essa parte da dízima aí. E aí, nosso problema ficou assim, x é igual a 15 dividido por 99. Simplificando isso aí, nós temos que o x vai ser igual a 15 por 3 vai dar 5 e 99 por 3 vai dar 33. Então, essa daqui é a fração que gerou essa dízima aqui. Importante que você tenha tentado fazer, né? E você esteja apenas corrigindo comigo aqui. Bom, na letra B nós temos uma decimal finita. E como que a gente transforma a decimal finita em fração? Vamos ver agora. Você pega aqui o número sem a vírgula, que é o 75, e divide aqui por 100, nesse caso por 100. Por que por 100? Porque nós temos duas casas aqui, depois da vírgula, né? Veja que era 0,75, não virou 75? Para virar 75, a vírgula deslocou duas casas para trás. Então, para que isso ocorra, nós temos que multiplicar por 100. Agora, simplificando aqui, nós podemos dividir em cima e embaixo por 25. Em cima vai dar 3, embaixo vai dar 4, ok? Então, é assim que a gente faz. No exemplo C, veja, aqui agora a gente tem uma dízima periódica composta. E nesse caso, como que a gente faz? Vamos primeiro chamar de x. Então, x é igual a 0,241 e assim por diante, né? Porque esse traço em cima do 41 significa que o 41 está se repetindo. Agora a gente vai multiplicar por 10, tá? Por 10 primeiro. Então vai ficar 10 vezes x. Então o 2 vai para frente da vírgula, tá? E atrás vai ficar só o 41, que é o período. Ok? Beleza. Agora virou um exercício igual aos outros, tá vendo? Já não é mais uma dízima periódica composta, é uma dízima periódica simples. E aí o que você vai fazer? De novo o mesmo processo. Como a gente já chamou de x, vamos apenas multiplicar por esse número aqui, multiplicar ele por 100, né? Vamos multiplicar por 100, por quê? Porque nós temos duas casas aqui depois da vírgula, tá vendo? É o 41. Então, multiplicando 10 por 100 vai dar 1000, né? A gente está fazendo assim,
100 vezes aquele resultado ali, ó, ou seja, 100 vezes 10x, ok? 100 vezes 10x é igual a 100, 100 não, 241, né? 41, 41 e assim por diante. 100 vezes 10x vai dar 1000, né? Vai dar 1000x. 1000x é igual a esse número aqui, ó, 241,41, 41 e assim por diante. O que a gente vai fazer agora? Subtrair. Subtrair x? Não. Por que a gente não vai subtrair o x? Porque o x, ó, ele tem o 2 aqui depois da vírgula. Então, quando a gente subtrair, a gente não vai conseguir cancelar a dízima. E o objetivo é eliminar a dízima e ficar só com a parte inteira. Então, por isso a gente vai subtrair por 10x. Por isso que eu gosto de fazer, né, separadamente, ó, porque você poderia pensar assim, ó, nós temos aqui 41, né, 241, podemos multiplicar o x por 1000, né, logo de cara. Mas depois, na hora de subtrair, você não ia lembrar de subtrair por 10 e não por 1, e daria errado, daria 999, tá? E não é 999 que vai dar aqui, é 990, ó. 1000 menos 10x, né? 990x. E do outro lado, 241 menos 2,41, 41 e assim infinitamente. Então, ó, 241 menos 2 vai dar 239. E a dízima já era, deu zero, né? Que a gente subtraiu, vai dar zero. Portanto, a nossa fração que gerou a dízima ali é 239 dividido por 990. Se der para você simplificar, você simplifica. Eu acredito que esses números são primos entre si, então não dá para simplificar, beleza? Olha aí, na página 58 nós temos mais uma dízima periódica simples aqui. Bom, antes de continuar, quero mostrar para vocês um jeito bem fácil de fazer esses exercícios, não é? Que é como? Por um macete, ao invés de chamar de x, não sei o que lá, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai identificar o período, nesse caso aqui o período é 7, e copiar o período. E contar quantos algarismos tem o período. O período tem apenas um algarismo. Que algarismo é esse? É o 7. Como tem apenas um algarismo, a gente vai colocar 9 aqui. Então é importante que você anote aí, ó. Como que a gente calcula a fração geratriz? Identifica o período, coloca o período no numerador. Depois conta a quantidade de algarismos que é composto o período, né? Então o período aqui nesse caso ele é o 7, só um algarismo. A quantidade de algarismos que tiver no período, você coloca a mesma quantidade de 9 no denominador. Então tá aqui, ó. Sem muito segredo. Aqui, como é uma decimal finita, é um pouco diferente, né? Você copia o número sem a vírgula e aí embaixo você coloca o 1, sempre, né? Você vai colocar o 1 na frente. E quantos zeros vai vir depois do 1 depende da quantidade de números, ou melhor, depende da quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula. Então aqui é 3 décimos. E perceba que a gente lê igualzinho, né? A fração e a forma decimal, a forma fracionária, a gente tem o mesmo nome, né? 3 décimos em cima, 3 décimos embaixo. É a mesma nomenclatura. Aqui é uma dízima periódica composta. Dá para fazer esse mesmo método que a gente utilizou na D na dízima periódica composta? Dá sim. Você tem que identificar o número que não faz parte da dízima, que nesse caso aqui é o 2, e colocar ele no numerador. Depois você vai identificar o período, que nesse caso é o 5, e colocar aqui do lado, formando o número 25. Depois disso, você vai subtrair o número que não faz parte da dízima ali, que é o 2. Acabou. Agora aqui embaixo, ó, mesma regra do 9 lá. Ó. O período é apenas um algarismo, então a gente coloca 9. E a quantidade de números que tem diferente do período é a quantidade de zeros que eu coloco aqui. Ó. Como só tem um número que é o 2, então um zero ficou 90 embaixo. Então 25 menos 2 dá 23 90avos. Então assim que a gente faz, sem precisar fazer aquele monte de x, passa dividindo, passa não sei o quê. Eu prefiro desse jeito aqui, que é muito mais rápido, tá? Mas você pode praticar das duas formas. E como é que você vai saber se está certo? Você vai pegar a sua calculadora e fazer as divisões. Quando você fizer as divisões, o resultado tem que ser a dízima periódica. Pois a fração que a gente acabou de calcular é que gera a dízima, né? Então tem que gerar o mesmo número que tinha no início. Exercício número 2.
Está dizendo assim, ó, no quadro abaixo, escreva se o número é natural, inteiro, racional, decimal finito, dízima periódica simples ou dízima periódica composta ou um número irracional. Bom, vamos lá. Esse número aqui ele é um número natural, tá? Então, o 27, podemos dizer que ele pertence, olha a nomenclatura, ó, pertence ao conjunto dos números naturais. O 1/3, o que é 1/3? 1/3 não é uma fração? Se é uma fração, ele pertence, né, ou ela pertence ao conjunto dos números racionais, pois não é inteiro nem natural, é racional. Nesse caso aqui, né? O que mais? E ela gera uma fração, né? Lembra? Esse número aqui gera uma fração, mas não é o caso aqui, como está na representação fracionária, só vamos escrever que ele é um número racional. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, dízima periódica também é o quê? Racional. Então, aqui é uma dízima periódica. Nesse caso aqui, que tipo de dízima periódica é essa? É uma dízima periódica simples. Primeiro, vamos indicar que é um número racional e vamos escrever que é uma dízima periódica simples. Dízima periódica. Vou abreviar o periódico. Não vou abreviar, não. Periódica simples. Por que que é simples? Porque não tem nenhum número diferente do período, né? Legal. E esse outro aqui? Esse outro aqui, ó, não é exato, né? Raiz de 5 não é exata, portanto, é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. Eu vou escrever irracionais com o I, tá? I de irracional. Lembrando que o conjunto dos números irracionais são todos os reais tirando os racionais. O que sobra é o conjunto dos números irracionais. E esse outro aqui, ó, decimal finita, tá? Então a gente vai escrever aqui, ó, decimal finito, número decimal finito. E ele pertence ao conjunto dos números racionais também. Então ele é decimal finito. Escreva aí no seu caderno. Página 59, nós temos aqui o exercício 3, que foi da AP de 2019. Observe os números apresentados nos itens a seguir. Então, nós temos aqui, ó, 1 sobre raiz de 5. Temos um número periódico simples aqui. Temos aqui um π sobre 2. Um número infinito não periódico e um número racional. Os números irracionais estão reapresentados nos itens. Bom, então, por eliminação, ó, nós temos aqui esse cara aqui, ele é racional, porque é dízima periódica. Esse cara aqui não é racional. Esse aqui é racional porque é uma fração, né? Uma fração aqui normal. Agora, o que sobrou? Sobrou um número aqui que é o π. Sabemos que o π é irracional. Se a gente dividir um número irracional por um número inteiro, vai dar um número o quê? Irracional também. Então, nós temos aqui o primeiro irracional, esse aqui. Esse também, ó, nós temos 1 dividido por um número irracional. Isso aqui é um número irracional também, porque não é nem inteiro, nem racional. Bom, 1 e 3 apenas. E deixa eu ver se tem mais outro. Ah, esse daqui, ó. Esse daqui parece dízimo, mas não é periódico, ó. 11, 22, 33, então não está se repetindo periodicamente, portanto ele é o quê? Também é um número irracional. Então ficou 1, 3, 4. 1, 3, 4 está aqui na letra D. E o cara da Cândida voltou de novo. A figura abaixo está dividida em 6 partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, tá? E pegamos 2 delas. Então, o todo a gente coloca embaixo, certo? No denominador. E as partes que a gente pegou do todo a gente coloca em cima no denominador. Então, 2 de 6 ou 2 sextos. Está aqui na alternativa C, tá? Lembrando que isso aqui também é igual a 1/3, tá? Representa a mesma quantidade. Página 60, nós temos o exercício 5 da AP de 2018. A representação decimal correspondente à fração 3/4 é... Pois bem, a fração 3/4, para a gente descobrir a forma decimal, nós vamos pegar e efetuar a divisão do numerador pelo seu denominador. Lembrando que 3 não dá para dividir por 4, mas podemos dividir cada unidade do 3 em 10 partezinhas, que são décimos, e ficamos aí com 30 décimos. 30 décimos por 4
vai dar um resultado em décimos, por isso nós temos que colocar o 0 e a vírgula para colocar depois o resultado. Então, 30 por 4 vai dar 7, porque é o número que mais se aproxima do 30, né? 4 vezes 7 vai dar 28. Subtraindo aqui, vai sobrar 2. Não é isso? 30 menos 28 dá 2. 2 dá para dividir por 4? Não dá. Colocamos mais uma vez o 0 aqui, transformamos em centésimos. Quando a gente divide centésimos, o resultado vai dar em centésimos também. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5 centésimos e já está aqui na casa dos centésimos. Portanto, o resultado dessa divisão ela é exata e é igual a 0,75, alternativa D. Olha, um exercício muito importante que é reconhecer aqui, localizar na reta numérica o número irracional. Ó, observe a reta numérica a seguir, está aí a reta. O número irracional, raiz de 8, raiz quadrada de 8, né, está localizado entre os pontos. Então, como que a gente faz esse tipo de exercício? Esse tipo de exercício aqui a gente vai fazer por aproximação, tá? Você vai colocar, por exemplo, a raiz de 8 aqui e estudar qual que é a aproximação dela. Ela está no intervalo, tá? Eu sei que 2 ao quadrado é 4, certo? 2 ao quadrado é 4. Portanto, a raiz de 8 está entre 2, certo? É maior que 2 e 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? Aliás, 3 ao quadrado é 9, né? Se 3 ao quadrado é 9, então passou. Então tem que ser menor que 3. Porém, ó, eu vou testar aqui o 2,5 para ver o negócio, tá? Então, 2,5 vezes 2,5 vai dar exatamente 6,25, certo? Então, vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar aqui, na verdade, aqui, ó, vamos limitar um pouco mais. A gente sabe que 2,5 ao quadrado vai dar 6,25, portanto, menor que raiz de 8. Ou menor que 8, na verdade. E aqui o 3 ao quadrado dá 9. Então, esse número aqui, ele está entre 3 e 2,5, portanto, o intervalo que corresponde a esse valor aí, ó, é esse aqui, ó, entre 2,5 e 3. Perceba que eu coloquei a bolinha aberta porque os limites não fazem parte aqui. Então, ele está entre esses dois números aqui, entre 2,5 e 3. O intervalo é F, entre F e G, alternativa C. A fração 7 nonos é a geratriz da dízima periódica. Então, de novo, ó, 7, e a gente vai fazer o quê? Dividir. 7 dividido por 9. Quanto que vai dar? 7 não dá para dividir, transforma em décimos, 0, 70 por 9 vai dar 7, né? 7 vezes 9 dá 63. Então, 7 vezes 9, 63. Sobrou quanto? Sobra 7. Mesma coisa, não dá para dividir? 0, aí vai dar 7 de novo. 7 vezes 9, 63. Para 70 sobra 7. E aí o que a gente faz? Coloca o 0 de novo e vai dar mais uma vez 7. 7 vezes 9 é 63. Para 70 sobra 7. E assim, infinito. Infinito aqui, ó. Então não tem fim esse processo. É uma dízima periódica simples, alternativa B. Página 61, você vai encontrar aqui o 8. Pedro tem um terreno no formato quadrado e área de 20 metros quadrados. Ele quer construir uma cerca de arame ao redor do terreno. Utilizando uma calculadora, descubra a medida do perímetro aproximado desse terreno. Então não precisa de calculadora, tá? Você vai calcular aqui, ó. Lembra que a área de um quadrado é base lado ao quadrado, né? Então se o lado a gente não sabe quanto que é, mas eu sei que se eu pegar a medida do lado ao quadrado vai dar a área. E a área eu tenho, a área é 20, tá? Bom, para descobrir quanto que vale o L, o que você vai fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. E raiz quadrada de 20 a gente não sabe, mas a gente vai calcular. Eu sei o seguinte, que 4 vezes 4 é 16, portanto, 20, a raiz de 20, né, é maior que 4. E 5 vezes 5 é 25, portanto, a raiz de 20 é menor que 5. Correto? Você pode aí testar, né? Testa o 4,5. 4,5 vezes 4,5 para ver quanto que dá. Ó, 5 vezes 5 dá 25, vai o 2. 4 vezes 5, 20 com mais 2 dá 22. Mais 4 vezes 5, 20 vai o 2. 4 vezes 4, 16 com mais 2, 8. Quanto que deu aqui? Ó, 5, 2,
10 vai 1, 20,25. Portanto, está muito próximo de 4,5. Eu vou usar essa resposta mesmo, né? Porque imagina se eu não tenho uma calculadora. Então, eu tenho que saber calcular a raiz aproximada. Então, 4,5, tá? Para você tirar a dúvida aí, ó, você pode pegar a sua calculadora e fazer. Você vai ver que vai dar um número com infinitas casas decimais, porém não periódica e muito próximo de 4,5. Na verdade, é 4,47 alguma coisa. Beleza? Então, na próxima aula aí, ó, a gente vai ver aulas 3 e 4, tá? No próximo vídeo, então, eu encontro vocês com aulas 3 e 4. Lembrando que essa primeira aula aqui é para o dia 8, tá? Para segunda-feira aqui, vocês vão retornar para a sala de aula. Então, a gente já está aqui se antecipando no ensino híbrido. Então, você tem a oportunidade de ver esse vídeo e chegar segunda-feira já sabendo, né? Já com as suas dúvidas anotadas para você tirar com o seu professor. Então essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, espero que você tenha anotado as suas dúvidas para chegar no dia do encontro presencial ou mesmo por mensagem, né? Você mandar aí suas dúvidas para o seu professor. Aos meus alunos desse ano, sejam muito bem-vindos, vamos tentar fazer o nosso melhor para que nós não sejamos prejudicados aí por essa pandemia e o nosso aprendizado aí ocorra de maneira tranquila, tá? Então se depender de mim, vocês podem contar aí com o canal como apoio aí, né? E também o centro de mídias e tal, para você conseguir aprender bastante nesse ano também, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo. Aqui tem algumas sugestões de outros vídeos do canal. Espero que vocês se inscrevam, tá? Também siga as minhas redes sociais no Instagram e na página do Professor Kablan no Facebook. Até mais, grande abraço.